Gostaram da mudança de cenário? Tá linda, né, gente? Eu mudei porque lá onde eu estava gravando anteriormente, tava aquele barulhinho, vocês viram? Aí aqui eu estou tentando ver se diminui o barulhinho, mas a gente vai se ajustando aí. Vamos continuar a nossa correção? Lá na página 29, a questão 7. Vamos lá? Como ficaria o trecho a seguir se fosse relatado por um narrador? Reescreva-o usando o discurso indireto. Vamos lá, o trecho do texto é esse. Dona Elvira: boa tarde, Nhô Mozart. Nhô Mozart: boa tarde, Dona Elvira. Como está passando a senhora? Dona Elvira: bem, obrigada, Nhô Mozart. E o senhor mudou de praça? Digo isso porque sempre te vejo naquela outra pracinha junto da padaria do seu Claudionor. Pronto. Aí agora a gente vai transpor esse texto para o discurso indireto, tá certo? Como se fosse um narrador fazendo essa leitura. Vamos lá. Narrando os acontecimentos, né? O que eu vou ler agora, gente, é uma sugestão. Não quer dizer que o seu tem que estar igual ao meu, mas está dentro desse contexto. Pronto, vocês não viram lá aquele resumozinho que eu coloquei da historinha de Nhô Mozart? Ali é uma narrativa feita por um narrador, vocês perceberam. Então é naquele estilo lá que eu coloquei e nesse estilo que eu vou ler a resposta para vocês agora desse trecho, tá bom? Vamos lá. Dona Elvira cumprimentou Nhô Mozart. Ele respondeu ao cumprimento, perguntando-lhe como ela estava. Ela disse que estava bem e agradeceu. Perguntou-lhe sobre a mudança de lugar, dizendo-lhe que sempre o via lendo na praça que ficava junto à padaria de seu Claudionor. Isso aí seria uma transposição, né, para o discurso indireto, sendo narrado por um narrador, tá certo? Aí, questão 8. Assim como no texto dramático, em quais outros textos encontramos falas de pessoas? Letra A, conversa entre amigos. Letra B, história em quadrinhos. Letra C, notícia de jornal. Letra D, bula de remédio. Letra E, entrevista. Letra F, receita. A resposta certa aí está na letra A, letra B e letra E. Nona questão. Localize no texto as expressões destacadas a seguir. Substitua-as por outras expressões, mantendo o mesmo sentido. Na letra A, quando nós temos aí em destaque a expressão que pena, nossa conversa está tão agradável, essa que pena poderia ser que lástima, que pesar, não é? Muito bem. Letra B. Está certo, topo sim, vai ser um prazer tê-lo conosco. A expressão topo sim poderia ser aceito com certeza, na hora, né? Letra C. De um dia ser acordada com uma serenata. Ser acordada, ser despertada, não é? Poderia ser a outra expressão. Muito bem. Na página 30, a questão 11, 11ª, né? Nós temos aí, leia o trecho a seguir. Dona Elvira: boa tarde, Nhô Mozart. Nhô Mozart: boa tarde, Dona Elvira. Como está passando a senhora? Dona Elvira: bem, obrigada, Nhô Mozart. E o senhor mudou de praça? Digo isso porque sempre te vejo naquela outra pracinha, junto da padaria do seu Claudionor. Qual a função, letra A agora da questão, qual a função dos nomes próprios em negrito ao longo de todo o texto? A função disso aí, quando a gente vê esses textos aí em negrito, a função é identificar o personagem que deve falar naquele momento, né? Na crônica, Diálogo de Todo Dia, vocês lembram aquela crônica que a gente estudou aí na escola ainda, que era aquela crônica de Carlos Drummond de Andrade, daquela conversa do telefone, né? Que recurso foi utilizado com a mesma função? Quando os personagens falam, né? Qual foi o recurso que foi utilizado naquele momento lá? Foi o sinal de travessão, lembram? Observe no texto, já no texto dramático não tem o sinal de travessão, porque é substituído o nome do personagem em negrito, porque sabe-se que ali é ele quem vai falar. Questão 12ª. Observe no texto Zé Beethoven ou Mozart os trechos entre parênteses.
Lá na página 26. Que tipo de informação aparece entre os parênteses? Eu já expliquei a vocês, né? Que esse texto que está entre parênteses são as rubricas. E eles vêm orientações para o leitor ou diretor na montagem da cena e a caracterização dos personagens e suas ações. Repetindo para vocês colocarem aí, se vocês não colocaram, né? Nos parênteses, vêm as orientações para o leitor e / ou diretor sobre a montagem da cena, a caracterização dos personagens e suas ações. Qual a função dos parênteses nessas partes do texto? Os parênteses separam as orientações da cena da fala de cada personagem. A 13ª questão. O destaque dado aos nomes dos personagens e às rubricas indica que o texto, letra A, para ser encenado, letra B, apenas para ser lido. E a gente já aprendeu que o texto dramático ele foi escrito para ser encenado. Letra A é a resposta. 14ª questão. Observe as palavras destacadas no trecho a seguir. Está entre parênteses aí, ó. Nisso, Dona Elvira acena um até logo e vai embora. Em Mozart fica um tempo pensativo e ocorre-lhe uma ideia depois de toda aquela conversa com Dona Elvira e ele fala em voz alta. O que essas palavras indicam? Letra A. As ações dos personagens, é a resposta. Letra B. Essas palavras estão em qual tempo verbal? Presente, né? O tempo verbal pode ser presente, passado ou futuro. Essas palavras, nós vimos aí que está no tempo verbal. Presente é o presente, letra B. E o barulho continua, gente. Infelizmente, vai ser assim mesmo, tá bom? Letra C. Marque de verde no texto os verbos que indicam as ações iniciais de cada personagem. Vocês vão ver lá quais são as ações dos personagens, vão marcar de verde. Lá no texto, quando o Zé Beethoven, por exemplo, fala de cantar, de tocar, de ir à praça. Aí você vê também as ações de Mozart, tudo aquilo que demonstra que ele estava fazendo alguma coisa, que tinha alguma ação naquilo que ele ia fazer, você pinta lá de verde no texto, tá joia? Pronto, vamos lá. 15ª questão. Escreva ações praticadas pelos personagens a partir das ideias do texto. Olha, em Mozart, coloca aí, ler, escutar e conversar. São as 3 ações praticadas por ele. Aí lá no texto vocês pintam isso aí de verde, tá lembrado, né? Zé Beethoven, caminhar, tocar, conversar. Então essas 3 palavras também vocês vão destacar no texto, tá bom? E coloquem aí, escrevam aí, repetindo, Zé Beethoven, caminhar, tocar, conversar. Dona Elvira, sentar, conversar, comprar. Essas são as ações também, algumas ações praticadas por ela. Veja a parte da conversa entre Mozart e Zé Beethoven, quando ele diz assim, Mozart espantado. Dupla? Nós 2? Dessas que tem por aí, Zé Beethoven. Sim, parecida com essas. Só que a nossa vai ser melhor que todas, rindo. Eu toco, você canta. Eu canto, nós 2 cantamos. Continue a brincadeira com outros verbos no presente, conforme a indicação. Eu cozinho, você cozinha. Olha, é o verbo cozinhar. Vamos repetir aí. No verbo cozinhar, eu cozinho, você cozinha. Nós cozinhamos. Jogar, eu jogo, você joga, nós jogamos. Desenhar, eu desenho, no presente, olha, você desenha, nós desenhamos. Todos esses versos aqui estão no presente, né? Muito bem. O verbo cozinhar, olha, eu cozinho, tu cozinhas, ele cozinha. Nós cozinhamos, vós cozinhais, eles cozinham. Vamos conjugar agora o verbo jogar. Eu jogo, tu jogas, ele joga. Nós jogamos, vós jogais, eles jogam. Desenhar, eu desenho, tu desenhas, ele desenha. Nós desenhamos, vós desenhais, eles desenham. Muito bem, mas vocês são sabidos demais. Eu estava ouvindo tudinho aqui, tá? Letra B.
Observe as palavras que você escreveu no item anterior. Por que o final delas muda de acordo com quem realiza a ação? Porque os verbos combinam com os pronomes, pessoas do discurso e com o tempo indicado. Muito bem. Aí nós estamos já terminando a nossa correção. Página 17 aí, página 32, questão 17. Leia atentamente o trecho a seguir. Bem, obrigada, Nhô Mozart. E o senhor mudou de praça? Digo isso porque sempre te vejo naquela outra pracinha, junto da padaria de seu Claudionor. O que as palavras em destaque indicam? Indicam uma forma respeitosa de tratar o personagem Mozart. Essas palavras têm o mesmo sentido? Sim ou não? Sim. Em que situações estão utilizadas? Nós vemos aí um contexto regional, né? Quando ele usa a expressão Nhô Mozart, em que contexto ali está inserido ali aquela fala, né? Existem outras variações dessas palavras? Quais são elas? Sim, seu, nhô, senhor e etc. Quando a gente fala com alguém, normalmente a gente diz seu fulano, seu Francisco, seu Antônio, né? É uma forma de tratamento também. E aí, os pronomes de tratamento são as palavras que nós utilizamos para nós nos dirigirmos às pessoas. Por exemplo, você vai à escola hoje? Não, porque estamos em quarentena, né? Quarentena não, estamos em distanciamento social. Mas seria uma pergunta. Você já tomou banho hoje? Você já lavou suas mãos hoje? Você já comeu hoje? Seria uma expressão. Por favor, senhor, poderia me dar essa informação? Olha aí, o senhor é um pronome de tratamento. Seria estranho, né, a gente, uma pessoa mais velha se dirigir a uma criança chamando ela de senhor. Não seria estranho? Como também seria estranho uma criança se referir a alguém mais velho do que ela, bem mais velho, chamando de você, de tu. Fica estranho, não é uma pessoa que você não tem intimidade. Vossa Alteza, já é outra expressão. E essa Vossa Alteza se utilizava normalmente quando se referia a uma princesa, ao príncipe, né? Tipo, você está muito elegante, Vossa Alteza. Olha, né? Excelentíssimo, Vossa Excelência. Vossa Excelência normalmente se utiliza para tratar de presidente, prefeito, sempre as autoridades, né? Presidente, prefeito, governador, é uma forma. Juiz, tanto pode ser chamado como Vossa Excelência, como Meritíssimo. Então, todas essas expressões aí são os pronomes de tratamento que a gente utiliza para se dirigir às pessoas. 18ª questão. Que outro pronome de tratamento é usado para indicar respeito? Dona, para se referir a quem? A Dona Elvira. 19ª questão. Em seu caderno, escreva uma frase que contenha um pronome de tratamento de acordo com a imagem e a pessoa apresentada. Vamos ver aí, nós temos letra A, um colega de sala, letra B, um idoso, letra C, um príncipe ou letra C, um juiz. Você vai escolher um desses 4 e você vai escrever uma frase utilizando um pronome de tratamento, tá bom? Lembrando que colega de sala é alguém que você tem intimidade, né? Você pode utilizar você. Um idoso aqui você poderia utilizar senhor, não é? O príncipe seria o quê? Vossa Alteza. E um juiz poderia ser Vossa Excelência, Meritíssimo. Você escolhe um dos 4 aí e escreve lá no teu caderno, tá bom? Muito bem. E aí, todo mundo corrigiu direitinho? Espero que todo mundo tenha conseguido acertar. Minha gente, olha, eu vou repetir. Quando você estiver assistindo esse vídeo, você achar necessário, você pausa e vai escrevendo bem direitinho. Não precisa, a gente não está na sala de aula ao vivo que não tem como parar. Não tem como você botar pausa em mim. Mas agora você tem. Então você bota um pause aí, corrige bem direitinho. Se você não colocou adequado, você coloca pausa no vídeo, apaga e responde certinho. Na nossa aula, a nossa última aula de hoje, vocês vão fazer uma produção de texto aí agora, tá bom? Todo mundo lá na página 33 do livro didático. E nós vamos fazer essa produção de texto. Veja qual o comando. Como será que foi a primeira apresentação da dupla de Nhô Mozart e Zé Beethoven?
Escreva o que você imaginou, mantendo o mesmo formato e o estilo com diálogos dos personagens, dando continuidade à história. Você viu que lá na história eles tinham combinado de fazer uma apresentação da dupla, né? Eles criaram uma dupla musical. E aí você vai continuar essa narrativa como texto dramático, utilizando a fala dos personagens e o que cada um ia falar, conversando entre si como foi a apresentação deles, tá bom? Aí fica a critério da sua imaginação. Quando você produzir esse texto, você vai tirar uma foto e vai enviar para mim no Eclass. Essa é a atividade que vai ser postada no Eclass, tá bom? Então, para isso, vocês vão ter 45 minutos para fazer essa produção de texto, tá bom? Só para continuar essa história agora. Terminou a produção, faz a foto e manda para mim lá no Eclass. Gente, foi um prazer novamente estar com vocês. A nossa aula sempre é muito gostosa, porque eu imagino você aqui bem pertinho de mim. Que Deus te abençoe. Um abraço para você, meu amor. Até a próxima aula.